tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão e a minha convidada que está nos ajudando sobre os contos etiológicos, a professora Caroline Dantas. Tudo bem, professora? Tudo bom, professor Railson? Tudo bom com vocês? Aí estão conseguindo acompanhar? Então, estou muito feliz porque nós estamos traçando um caminho até chegar os contos etiológicos, né? Nós chegamos e agora vem um assunto, né, sobre a alteridade. Por que esse assunto, professor? Por que colocar esse assunto agora, falando sobre contos etiológicos? Certo. Então a gente vai falar sobre alteridade indígena, que a gente vai deixar bem claro a partir das próximas imagens. Então vamos lá. Meu nome é professor Railson Brandão. E o que seria, né, a alteridade? Como a gente pode ver aqui, né, é muito mais do que um conceito, um nome, alteridade, é uma prática. Então ela consiste em basicamente se colocar no lugar do outro, né, e entender as angústias, o pensamento, o sofrimento do outro. Então é mais entender, por exemplo, a gente estava vendo aqui os contos etiológicos, mas que para muitos, por exemplo, indígenas, são conceitos reais, para eles são a forma, né? E a gente até falou na aula passada, né, sobre a questão dos mitos, né? Que os mitos, eles têm muitos significados, às vezes denota um pouco a questão do aquilo que não é real, aquilo que é falso e tal. Mas também existe a questão dos mitos, né, no sentido que para aquela cultura é algo verdadeiro. O mito tem a ver com o passado, né, as tradições, né? Isso. E os contos etiológicos, eles estão nessa categoria também. Então, quando, por exemplo, quando a gente fala sobre conto etiológico e você, por exemplo, pode ter o contato na escola com o livro didático, com o livro paradidático, e você vê aquilo, não dizer assim, isso aqui é besteira, isso aqui é falso, não, mas entender que faz parte de uma cultura, né? E agora a gente foi passando pelo Monteiro Lobato, né? Passamos por questão do conto do Cavará. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a alteridade indígena e também de alguns autores indígenas, né? Entender que agora é a vez deles de mostrar a cultura deles pra gente. É por isso que a gente precisa respeitar, né, a questão de culturas diferentes, não é isso, professor? Isso, a gente precisa reconhecer essas culturas diferentes e tudo isso merece respeito quando a gente vai falar sobre, por exemplo, você falando dos contos etiológicos, respeito porque é a visão que eles têm da origem de objetos, das coisas, dos fenômenos da natureza. Então, essa é a questão de alteridade. Então, vamos seguindo. Então, olha só, autores indígenas, pessoal, eles escrevem esses contos, escrevem sobre a visão deles do mundo. Nós temos aqui o Ailton Krenak, certo? Então, é uma pessoa que compõe a visão do indígena a respeito do mundo pode ser um mundo branco, né, do civilizador, no caso. Mas é interessante aqui, pois ele está colocando a visão do indígena, porque muitas vezes quem são os autores da cidade mesmo, né? Que põe a visão da gente falando sobre os indígenas, de colocando a nossa visão. E aqui o legal é eles colocando a visão deles. Então, né, professora? tem um ponto interessante, pessoal, do 6º ano, do 7º ano, que a gente vê nos livros didáticos, né, na escola mesmo, né, que teve a questão do descobrimento do Brasil, né, que o Pedro Álvares Cabral veio para cá no ano de 1500 e tudo mais. Mas a gente percebe que o europeu, no caso do Pedro Álvares Cabral, toda aquela comitiva, vieram como exploradores, né? E depois tudo que surgiu mais à frente da civilização foi a questão do branco, do civilizador para a criação, né, da civilização brasileira. E aí sempre colocando o índio ali, né, sempre enxergando os pontos do indígena, né, de como é que ele é, a cultura dele e tudo mais. Na questão literária também foi assim, né? Lembra, a vida imita a arte, né? Então a arte imita a vida. E aí agora, né, nosso novo século, a gente tem agora a questão do indígena, assim, falando
de como é a cultura deles, né? De como são os mitos, as tradições, as lendas, né? Qual é a visão deles em relação ao que nós estamos vivendo, porque a gente não pode dizer que eles ficam na floresta, não pode dizer isso, né? Porque já percebe que são pessoas, são povos que já estão vindo para a cidade, estão estudando em faculdade, são pessoas que estudam, que têm um conhecimento, né? O Ailton Krenak é um deles, né? Ele veio para a cidade, começou a escrever, a usar o que a gente foi colocando nas questões urbanas, né? E ele usando a linguagem verbal, né? Que a gente viu o que é isso, para falar do povo dele também, para a gente entender. Agora, com o ponto de vista dele, não do colonizador, de outros autores que não convivem com eles lá, né? Ótima visão, professora. Então, a gente tem aqui um dos autores, né, o Ailton Krenak, que fala sobre essa visão. Outro autor indígena que temos é o Itanagé Cardoso, certo? Ele escreveu o conto Canumã, né, que foi pela editora Valer, e é um romance, né, indígena, que a senhora pode detalhar mais um pouco, né, professora? Isso, Canumã, ele fala sobre a tribo Munduruku também, né? E é muito legal porque, como eu coloquei mais uma vez, assim como o Ailton Krenak começou a se apropriar, né, da cultura, da língua, da escrita e tal, para começar a falar, né, da origem dos indígenas, do povo dele, da etnia deles, o Itanagé também, né? Ele é formado, ele é professor de escola pública também, muito legal isso. E aí ele usou o que? A língua para falar do povo dele, né? No caso ele está falando da língua dele, né? Da língua Munduruku, né? Que não tem muitos falantes, só quem começa a falar sobre essa língua são os mais antigos. Então ele fez, né? Ele eternizou essa preocupação dele dentro desse romance. Então é muito legal de ver também, de ler, né? Acontece lá no Rio Canumã, né? Próximo à margem do Rio Canumã. E aí, o que ele fez? Pegou a cultura dele e mostrou para as outras civilizações, né? No caso, para a nossa, para o não indígena, para a gente entender o que é autoridade, que tem que ter respeito, né? Entender as outras culturas, né? Porque nós estamos na era cibernética que a gente vai falar o que quiser, que a gente vai desrespeitar. Não, não é isso não, pelo contrário, né? Nós estamos na era cibernética e aí sim nós temos que respeitar uns aos outros, né? Respeitar as etnias, tá bom? Isso é verdade. Então a gente tem o Itanagé colocando esse romance sobre a tribo Munduruku, né, do idioma, né, deles, e tudo isso que vai sendo passado. Também temos o Daniel Munduruku, né? Que também é um escritor e ele escreve para infanto juvenil. Eu li uma vez o livro dele, que era O Meu Avô Apolinário. Muito legal também, que ele traz recordações de quando ele era criança com o avô dele, né? Que também era da tribo Munduruku. Da tribo não, né? Da etnia Munduruku. Então isso é muito legal, né? Quais são as histórias que você tem com seus avós, né? Será que algum dia se transformaria em um livro também para você mostrar para outros povos a sua cultura? Muito legal isso, né? É isso que esses autores estão fazendo nessa nossa contemporaneidade, né? Nessa nossa vivência nos dias atuais. O legal é que muitos desses autores têm muitos contos para infanto juvenil, né, professora? Que querem passar essa vivência, esses contos que a gente leu aqui para os mais novos, para mostrar como houve esse surgimento de determinado fenômeno da natureza, do dia a dia também, das coisas que nós temos. Olha... E também agora a gente tem o autor Thiago Raqui, né, que nós vamos ler um texto dele, vai ser muito legal. E ele também, né, tem essa proposta de mostrar um pouco da etnia deles, falar um pouco sobre outros poemas indígenas, outros mitos indígenas, né, outros contos etiológicos.
E é muito legal da gente conhecer, né, professor? Eu acho que é um tema, assim, bastante relevante para você que é jovem, para você falar a respeito, para você perguntar, para saber o que mais sobre esse assunto. É muito bom a gente atrás desses assuntos. Aproveite, vá aqui mesmo nas pesquisas do YouTube, digite Tanagé Cardoso, Ailton Krenak, né? O Thiago Haki, né? O Daniel Munduruku, que tem vários textos no Google mesmo, e para que vocês possam conhecer, é importante aqui da região, e vai fortalecer muito mais, conhecer as histórias, né? Não só a biografia, mas as histórias que eles têm para mostrar pra gente. Uhum. E é isso, por enquanto a gente quis passar para vocês esses autores, tá bom? Se gostou, curte, compartilha, comenta aí, né, sobre... já tinha ouvido falar de algum desses autores, certo? E aí a gente continua. Até mais, pessoal. Tchau.